José Luís Rodrígues Zapatero, antigo primeiro-ministro espanhol, está a ser formalmente investigado por alegados crimes de branqueamento de capitais e outras irregularidades. O socialista, que ocupou o cargo de chefe do governo entre 2004 e 2011, deverá prestar depoimento a 2 de junho, segundo informou o Supremo Tribunal de Espanha. A investigação está relacionada com o resgate estatal da companhia aérea Plus Ultra em 2021, que recebeu 53 milhões de euros através da holding estatal CEPI durante a pandemia de Covid-19. Zapatero é acusado de liderar os esforços para salvar a companhia aérea e de pressionar o Ministério dos Transportes para que aprovasse o resgate. O tribunal está a analisar se a ajuda foi devidamente aprovada e se houve algum tipo de pressão ou influência indevida. Mas o socialista negou qualquer irregularidade relacionada com o resgate numa audiência no Senado em março. A notícia surge em pleno contexto de tempestade política para o governo espanhol, que já enfrenta vários escândalos de corrupção. Andriy Yermak, o antigo chefe de gabinete do presidente ucraniano, foi libertado sob fiança de 2,7 milhões de euros depois de passar 4 dias detido no âmbito de uma importante investigação anticorrupção. A fiança terá sido paga por várias fontes depois de Yermak ter afirmado a 13 de maio que não tinha meios para a pagar sozinho e que iria contar com a ajuda de amigos. De acordo com os investigadores anticorrupção da Ucrânia, Yermak é suspeito numa grande investigação de branqueamento de capitais, ligada à construção de um complexo residencial de luxo nos arredores de Kiev. As autoridades estão a investigar um esquema em que foram branqueados até 9 milhões de euros entre 2021 e 2025, através da construção do complexo residencial de luxo. Se for condenado, Yermak poderá enfrentar até 12 anos de prisão. O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia afirmou na semana passada que Volodymyr Zelensky não tem qualquer ligação à investigação de corrupção. Mais de 30 pessoas ficaram feridas após a Rússia ter lançado centenas de drones e quase 2 dezenas de mísseis por toda a Ucrânia durante a noite de domingo para segunda-feira. Segundo as autoridades, a cidade de Dnipro e a região central circundante foram as mais afetadas pelo ataque. Foram também registados danos nas regiões ucranianas de Odessa, Chernihiv e Zaporizhia. Estes episódios deram continuidade a uma espiral de ataques de longo alcance que aumentaram de escala após um cessar-fogo de 3 dias mediado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, mas que teve pouco impacto. A Rússia bombardeou a Ucrânia durante vários dias na semana passada, tendo destruído um edifício de apartamentos em Kiev, onde morreram 24 pessoas. Ao longo de mais de 4 anos de guerra, a Ucrânia desenvolveu as suas próprias capacidades de longo alcance, tendo lançado no domingo um dos maiores ataques com drones contra a Rússia, que causou a morte de pelo menos 4 pessoas. Tal aumentou a pressão sobre Putin, cujo exército tem tido dificuldades em avançar no campo de batalha e que no início deste mês afirmou que a guerra se aproxima do fim. Ainda assim, não há sinais de que um acordo de paz esteja a ser alcançado. As forças israelitas interceptaram a flotilha global Sumud ao largo da costa de Chipre depois desta ter partido do sul da Turquia na semana passada. A flotilha é composta por cerca de 50 embarcações. O anúncio foi feito pelos promotores da iniciativa através das redes sociais. Imagens ao vivo mostravam ativistas a bordo dos barcos a usarem coletes salva-vidas e a levantarem as mãos à medida que uma embarcação insuflável com tropas se aproximava. De seguida, soldados armados abordaram os barcos e a transmissão ao vivo foi abruptamente interrompida. De acordo com os promotores, a flotilha foi interceptada a 250 milhas náuticas da costa de Gaza. Ao contrário de operações anteriores realizadas durante a noite, desta vez as Forças Armadas israelitas abordaram as embarcações em plena luz do dia. Anteriormente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel advertiu que não iria tolerar qualquer violação do bloqueio naval imposto à faixa de Gaza.
3 pessoas morreram após um tiroteio numa mesquita nos Estados Unidos. 2 adolescentes de 17 e 18 anos abriram fogo contra o centro islâmico em San Diego. Foram mais tarde encontrados mortos pelas autoridades depois de terem cometido suicídio. Foi a mãe de um dos suspeitos que alertou a polícia, explicando que o filho tinha fugido de casa, estava armado e poderia estar a planear tirar a própria vida. Pouco depois foi dado o alerta para o tiroteio. While we were gathering this information and we were trying to zero in on where these individuals were at, we received the call at approximately 11:43 that there was an active shooter at the Islamic Center. Officers were in the area, still talking with mom, trying to piece together where they might be, the locations that she felt that they would be at. And that was just a few blocks away. Those officers, once they heard what was happening at the Islamic Center, immediately dispatched themselves to the mosque. As 3 vítimas mortais foram alvejadas em frente ao Centro Islâmico, uma instalação com fins religiosos, culturais e educativos. Entre as vítimas está um segurança do local, que a polícia acredita ter desempenhado um papel fundamental, evitando que o ataque tivesse um desfecho ainda pior. A polícia está a investigar o caso como um crime de ódio. Não houve uma ameaça específica contra o centro, mas as autoridades encontraram mensagens com o que descreveram de retórica e discurso de ódio generalizados. Um tribunal espanhol ordenou que a autoridade fiscal reembolse a estrela pop colombiana Shakira em mais de 55 milhões de euros, montante que considerou ter sido cobrado indevidamente numa disputa sobre os seus impostos de 2011. As autoridades fiscais não conseguiram provar que a artista residiu em Espanha durante mais de 183 dias, período exigido para ser considerada residente fiscal do país. Shakira terá passado cerca de 163 dias em Espanha, segundo a decisão. A cantora da Hips Don't Lie deverá agora receber mais de 55 milhões de euros, correspondentes ao montante que pagou inicialmente, acrescido de juros legais. O fisco espanhol também argumentou que a cantora viveu em Espanha tempo suficiente para estar sujeita a impostos entre 2012 e 2014, mas quanto a esse caso foi feito um acordo com os procuradores em 2023, evitando um processo de fraude mais abrangente. Na sequência do veredito, Shakira lançou um comunicado onde denunciou ter sido tratada como culpada durante anos, suportando uma humilhação pública brutal e campanhas orquestradas para destruir a sua reputação. Com o recente surto de ébola agora declarado emergência de saúde global, os Estados Unidos da América anunciaram que vão começar a fazer rastreios nos aeroportos aos passageiros que chegam de 3 países africanos. Os titulares de passaportes não norte-americanos que tenham viajado para o Uganda, República Democrática do Congo ou Sudão do Sul nos últimos 21 dias enfrentarão restrições de entrada. Esta decisão surge depois de um cidadão americano ter acusado positivo ao vírus após viagem de trabalho à República Democrática do Congo. O indivíduo em questão será transferido para a Alemanha a fim de receber tratamento. Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América afirmaram que estão a monitorizar a situação, considerando, no entanto, baixo risco para a população em geral. Paralelamente, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças anunciou o envio de peritos para a África para apoiar a resposta ao surto de ébola. Foram registados até ao momento pelo menos 131 mortos e cerca de 513 casos suspeitos. Um pequeno pedaço de papel verde com indicações que pareciam de rotina. Quem recebesse um documento como este tinha de se apresentar junto das autoridades para esclarecer o estatuto de residência. O que se seguiu, no entanto, mudou para sempre a vida de milhares de pessoas. A 14 de maio de 1941, sob ordens das SS e da Gestapo, a polícia francesa prendeu cerca de 3.800 homens judeus e mais tarde deportou-os para campos de concentração. Uma exposição na Embaixada de França em Berlim assinala esta operação de detenção. Toutes ont un sens et surtout, elles sont notre mémoire et peut-être notre futur. Ça, c'est une preuve irrévocable de ce qui s'est passé. J'avais 6 ans,
J'ai vu mon père pour l'avant-dernière fois et je suis très heureuse d'être encore d'un certain âge et de pouvoir parler de ce qui s'est passé. 98 fotografias, durante décadas tidas como perdidas, em 2020 redescobertas. O homem por trás da câmara era Arik Rona, um fotógrafo de Berlim que por via paterna tinha ascendência judaica. Ironicamente, foi Theodor Danaka, chefe da unidade de assuntos judaicos da Gestapo, que o encarregou na altura de documentar a rusga. Was wir als Claims-Konferenz möchten, ist zu sagen, dass die Erinnerung ein ganz wesentlicher Bestandteil ist für das heutige soziale, gesellschaftliche Leben. Und was wir hier heute sehen, sind Beginne, die es auch damals gegeben hat. Und deswegen möchten wir sagen, dass die Erinnerung nicht etwas ist, was nur in der Vergangenheit ist, sondern uns auch heute konkret betrifft. O projeto visa fortalecer os esforços europeus de memória. Liliana Reisfeld fala regularmente com estudantes sobre a história que viveu. Iniciativas que lhe dão esperança num futuro pacífico para as gerações vindouras. As memórias daqueles dias nunca a abandonaram por completo. Algumas só regressaram décadas mais tarde. 80 ans après, je me suis souvenu de la robe que je portais, petite fille, quand j'ai accompagné mon père et ma mère à la police. Et c'est étrange parce que pendant des années, je n'ai jamais pensé à ce vêtement. Et j'ai eu un flash un jour, j'avais une robe bleue avec des smocks et des fantaisies sur une robe. Et ce souvenir m'est revenu 80 ans ou 85 ans après. A exposição Rostos da Memória está patente na Embaixada de França em Berlim até 9 de julho.